que enfrentou os desafios da vida, lutou as batalhas que lhe foram propostas e venceu e triunfou. Então, que mediante essa palavra irei ministrar aos vossos corações, você possa entender que com Deus você é mais que vencedor. Nós não vivemos pelo que está diante dos nossos olhos, pelo que conseguimos fazer com a força do nosso braço, mas pela mão do Senhor que está sobre nossas vidas. O segredo de Davi, o segredo de ele prosperar, de ele vencer as batalhas que ele travou, é Deus. O segredo da tua vitória é Deus. Amém? 1 Crônicas, no capítulo 11, o versículo 9, a palavra do Senhor nos diz assim: e Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. O que fazia de Davi um homem poderoso era Deus, era a presença do Onipotente ao seu lado. Você vai ver que na história que a Bíblia retrata de Davi, Deus não retrata Davi como um homem forte, destemido, que foi chamado para governar Israel. Deus fala de um menino fraco, com seus temores, com suas limitações, que foi chamado para ser capacitado para governar Israel. E eu percebo que Deus, Ele chama o improvável, o incapaz. Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. Quem era Davi? O menor na casa do seu pai. Era apenas um menino quando lutou contra o gigante Golias. Era o mais improvável dos seus irmãos. Quem sabe, muitos olhavam para Davi e viam a sua aparência, a sua estatura, diziam: esse daí, o profeta Samuel se equivocou. Não, Deus jamais escolheria Davi, porque o padrão de Deus não é esse. Lembre-se que quando Deus escolhe Saul, Deus abençoa Saul. Saul é ungido rei. A Bíblia diz que Saul era um homem de uma bela aparência, um guerreiro valente. Sabe, as características que a Bíblia retrata de Saul não se encontram em Davi, quando ele é ungido rei. Quando Samuel olha para Davi na casa do seu pai Jessé, ele diz: não, acho que não é esse aí não. Mas quando ele olha para os demais filhos de Jessé, ele vê a sua formosura e diz: deve ser isso aí. Ele olha para o Eliabe e vê a sua estatura, vê a sua beleza, e diz: não, com certeza esse é o rei que Deus escolheu para suceder Saul. Eu quero dizer para você que Deus não vê como o homem vê. Muitas pessoas passam na porta dessa igreja, olham para essa igreja, mas tão sofrida, tão pequena. Então as pessoas olham para esse pastor e dizem: mas vai para onde? Quantos me chamam de louco, de insano? Esse pastor não tem juízo não. Mas quando as coisas começam a acontecer, as pessoas dizem assim: Deus é com esse pastor. Deus é com esse pastor. Quando Deus começa a punir severamente aqueles que se levantam contra a igreja, contra a minha vida, aí as pessoas começam a dizer: realmente, Deus é com ele. Porque sabe o que prova que Deus é com você, irmão? É que quem se levanta contra você cai.
é envergonhado. Sabe o que é que prova que Deus é com você? É que Ele honra você, honra a sua vida, honra o seu ministério. Você vê que Davi se torna poderoso, influente, próspero. Por quê? Porque Deus era com ele. O texto que eu acabei de ler agora, em 1 Crônicas, no capítulo 11, versículo 9, diz: e Davi crescia, Davi prosperava, o reino de Davi era estabelecido, porque Deus era com ele. Deixe quem quiser falar mal de você, chamar você de doido, sem juízo. Deixe Deus fortalecer, irmão, o que Ele tem na tua vida. Deixe Deus te honrar. Não procure os holofotes, não procure a glória deste mundo. Deixe Deus fazer, porque quando Ele faz, irmão, sabe, aqueles que falavam mal de você, aqueles que não acreditavam em você, tem que sentar e ver Deus agindo em tua vida e dizer: ah, se porventura não fosse Deus, não, isso não aconteceria. Eu tenho certeza, irmão, que se não fosse Deus na minha vida, as portas dessa igreja já estariam fechadas. Eu não tenho dúvida que se não fosse Deus na minha vida, muita coisa já tinha dado errado. Eu tenho certeza que se não fosse Deus na minha vida, irmão, eu não conseguiria nem pagar as minhas contas, eu não conseguiria cuidar da minha família. Mas Deus é na minha vida, irmão. Deus tem cuidado das minhas necessidades. Deus tem feito a provisão na minha mesa e com fartura. Deus tem cuidado dessa igreja. Por onde Ele tem me levado, irmão, Deus tem me usado. Por quê? É Ele na minha vida, não sou eu. Quem sou eu, irmão? Ontem minha mãe estava falando de quem eu era. Um menino depressivo, isolado. Tentei contra a minha vida inúmeras vezes. Esse era o meu retrato antes de Deus me escolher, antes de Deus me forjar, de Deus me preparar. Mas no momento que Ele me encontrou, Ele me libertou das mazelas do mundo, despedaçou as algemas correntes que me aprisionavam, e começou a forjar o meu caráter, me preparar para a missão que hoje estou desempenhando, estou desenvolvendo. Então eu quero dizer para você, que talvez as pessoas olhem para você e digam: ah, não sabe nem falar, não sabe nem se expressar, não sabe nem agir, não vai para lugar nenhum. Sabe, irmão, Deus, Ele levanta. Eu estava aqui ontem maravilhado, irmão, e recebendo muitos elogios pela vida do Edson e do Diogo, e vendo eles dois tocar ontem, sabe, irmão, alegrou o meu coração, porque eles foram preparados por Deus, foram capacitados. Deus ensinou esses dois, sabe, irmão, é uma coisa linda. A gente para ouvir, é algo extraordinário. São bateristas de alto nível. E eu lembro de pessoas que disseram: pastor, pelo amor de Deus, não deixe Edson tocar não, porque ele só me atrapalha. E eu vejo muitas das pessoas que falaram isso antes, hoje faz questão de tocar com ele. Eu lembro de quantas pessoas disseram: pastor, tira Diogo da bateria, ele só faz zoada, pastor. Pastor, esse menino não vai tocar direito nunca, esse menino não tem jeito para bateria. E eu vejo que Deus capacita os improváveis. Aleluia, glória a Deus. Eu lembro que quando pegava no microfone ficava tremendo, irmão. E hoje, se deixar, eu prego a noite todinha, meu irmão. Eu lembro, irmão, que eu não tinha comunhão com Deus. Eu dobrava os meus joelhos e eu não tinha o que falar. E hoje, irmão, quando eu dobro meus joelhos, até para levantar é difícil, porque eu tenho muita coisa para falar com Ele. Sabe, irmão, hoje, quem sabe você está como Davi, um improvável dentro da sua casa. Quem sabe as pessoas olham para você e dizem: não vai muito longe não. Mas você sabe o que Deus tem ministrado ao seu coração. Você sabe o que Deus já te prometeu. E o que Ele promete, irmão, Ele cumpre. Sabe, eu tenho visto dia após dia o cumprimento da promessa do Senhor na minha vida. Quantas coisas, irmãos, que davam errado na minha vida, e eu dizia: Deus, até quando eu vou sofrer? Até quando, Pai? Eu olhava para a história de Davi e dizia: Davi passou por muitos vales. Sabe, irmão, é muito fácil olhar para Davi e dizer: é um grande guerreiro,
um homem que foi vitorioso em muitas batalhas. Mas você consegue lembrar dos fracassos de Davi? No momento em que ele foi desprezado pelos seus irmãos do campo de batalha, quando ele começou a dizer: eu vou derrubar esse gigante, o que é que seus irmãos disseram? Apoiaram ele? Não, disseram: ei, vai para casa, vai cuidar das ovelhas. O que é que você está fazendo aqui? Ninguém consegue lutar contra esse gigante. Menosprezaram Davi. Será que você não passou pelo desprezo da vida? Seus entes queridos, seus amigos olharam para você com desdém. Davi passou também por uma perseguição dentro da sua casa. Você imagina, irmão, depois de lutar, defender Israel, o rei Saul começou a perseguir Davi. Então Davi teve que se esconder até em uma caverna, a caverna de Adulão. E com ele se juntou os que estavam endividados, os que estavam amargurados, sofrendo. E o que eu vejo, irmão, é que não tem como chegar ao lugar que Deus preparou para você sem antes ser desprezado, sem antes ser humilhado, sem antes esconder em cavernas, sofrer perseguições. A Bíblia diz que no campo Davi matava urso, matava leão. Na batalha Davi matava gigantes. Mas no palácio, irmão, eram reis que queriam matar Davi. Sabe, a partir do momento que Deus começa a te honrar, a resistência, a perseguição, a afronta aumenta. Deus sabe do potencial desta igreja. Satanás também conhece o que essa igreja faz. E por isso que existe uma luta ferrenha do inferno para destruir essa igreja. O diabo, durante muitos anos, preparou uma armadilha, irmão, para querer destruir essa igreja. E todos têm o conhecimento do que nós passamos. Mas nós estamos de pé. Podemos dizer que estamos aqui porque a mão de Deus é sobre essa igreja. Sabe, irmão, eu não me canso de dizer que se não fosse a mão de Deus, nós não estaríamos aqui. Você não estaria aí. Quando eu vejo Deus fazendo na minha vida, fazendo nesta igreja o que Ele me prometeu lá atrás, eu vejo que nós ainda não chegamos aonde queremos chegar. E vamos chegar, irmão, você crê nisso? Mas nós estamos no caminho. Ontem o culto, irmão, foi um divisor de águas na história dessa igreja. Você conhece a Getsemane até ontem, mas a partir de hoje você vai ver uma nova Getsemane, irmão. Uma Getsemane renovada, uma Getsemane consolidada. Chegamos aos 4 anos, irmão. E 4 anos não é 4 dias. Boa parte das igrejas fecha no primeiro ano, irmão. E nós já estamos aqui resistindo dia após dia, em meio às lutas, às perseguições, às afrontas. E cada dia que se passa, irmão, os inimigos são maiores, muito mais influentes. A armadilha do diabo contra a nossa vida se intensifica. As armas que ele prepara é poderosa, irmão, mas maior é aquele que está conosco do que quem está contra nós. Eu quero que você entenda que o que eu acabei de ler para ministrar ao teu coração retrata o momento em que toda Israel se encontra com Davi e diz: Davi, o que Deus lhe prometeu há muito tempo atrás, chegou a hora de você reinar sobre nós e Deus cumprir a sua promessa. Eu quero encerrar esta mensagem dizendo a você: vai chegar a tua hora. Você crê, irmão? Vai chegar a tua hora. Vai chegar a hora de Deus tirar você da humilhação do aluguel. Você crê, irmão? Eu creio. Vai chegar a tua hora. Vai chegar a hora de Deus te dar o teu transporte, o teu carro. Vai chegar a tua hora, irmão, de Deus curar você, restaurar a sua saúde. Vai chegar a tua hora de Deus abençoar você, de Deus te usar poderosamente, de Deus alavancar o ministério que Ele colocou em tuas mãos. Vai chegar a hora dele dar o crescimento que nós tanto desejamos a essa igreja. Vai chegar a hora. Chegou a hora de Deus cumprir a sua promessa na vida do rei Davi. E vai chegar a hora dele cumprir a promessa na tua vida. Você crê, irmão? Que você saia daqui nessa noite dizendo: Senhor,
a luta está intensa. Realmente parece que vida de crente é igual roda gigante. E nós percebemos isso aqui hoje, né, irmão? Tem hora que a gente está lá em cima, é uma euforia, é uma alegria, mas tem hora que a gente está lá embaixo, irmão. Está na lama, está triste, está angustiado. Aí Satanás diz: desiste de tudo, para na caminhada. Mas não, irmão, é nesse momento que você tem que perseverar, porque quem te prometeu é fiel para cumprir. Quem te fez a promessa não dorme, irmão. Ele está trabalhando dia e noite. Não é que Deus está demorando, Ele está caprichando. Porque quando vier você vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena todo sofrimento, toda espera, toda ansiedade, toda inquietação. No dia que Davi, irmão, começou a governar sobre Israel, ele então somente olhou para ele mesmo, olhou para a situação em que ele se encontrava, para a vida que ele estava vivendo. E eu tenho certeza que ele pensou consigo mesmo: realmente, tudo que Deus fez na minha vida foi muito mais além do que eu esperava que Ele fizesse. Porque Deus alargou o reinado de Davi, Deus enriqueceu a Davi, Deus fez Davi um homem poderoso. Sabe aquele homem fraco, franzino, aquele menino, aquela criança, irmão, se tornou um homem forte, influente, poderoso. E é o que Deus vai fazer na tua vida, amém, irmão? Deus vai te dar influência, Deus vai te dar riqueza, Deus vai te dar poder na face dessa terra, com um propósito: para glorificar o seu nome, amém? Eu quero orar por você. Deus, assim como o Senhor fez na vida de Davi, porque o Senhor estava com ele, Pai, as portas se abriram. Porque o Senhor estava com ele, o Senhor livrou dos seus inimigos, aqueles que queriam tirar a sua vida. O Senhor escondeu Davi debaixo das tuas asas. Assim, porque o Senhor estava com ele, Pai, as promessas se cumpriram. Davi governou todo Israel. Eu peço a Ti, Senhor, o Senhor que fez promessa aos Teus servos, o Senhor fez promessa a essa igreja. Eu peço a Ti, Pai, cumpra as Suas promessas. Seja conosco, Pai, assim como o Senhor foi com o rei Davi. Aplique esta palavra nos nossos corações, que nós não venhamos desanimar, mas venhamos ter a plena convicção que o Senhor está conosco, que a Tua mão repousa sobre nossas vidas e mal nenhum pode nos destruir. É o que eu Te peço, Pai, certo que assim o Senhor fará. Eu já te agradeço em nome de Jesus, amém. Eu quero que você saia com essa mensagem no seu coração: a mão de Deus está sobre a sua vida. Eu amo o texto que diz assim: se não fosse a mão de Deus sobre nós, os nossos inimigos já teriam nos devorado vivo. Você sabe, irmão, você conhece quem são os seus inimigos? Você tem noção de quantas pessoas querem destruir a sua vida e Deus te livrando? Essa semana eu tive uma experiência. Eu estava ali em Mangabeira e passou algumas viaturas e uma escolta policial. E quando aquela escolta estava passando, irmão, algo me chamou a atenção. Eu não sei quem era que estava dentro daquele carro, mas tinha várias motos da polícia, e eles chegavam nas vias e fechavam as vias, impediam que os carros transitassem para passar aquela autoridade, e eles se antecipavam ao carro que vinha e escoltavam também o carro que ali estava. Imediatamente minha mãe olhou para mim e disse assim: Diego, assim são os anjos do Senhor, eles vão à nossa frente, aleluia, para impedir qualquer colisão. Ele vai nos guardando, eles acampam ao nosso redor. Sabe, irmão, eram muitas viaturas. Eu não sei quem é que estava dentro daquele carro, mas era uma autoridade, irmão. Eu nunca tinha visto algo semelhante, irmão, porque eles fecharam a avenida de uma ponta a outra. Até os carros que estavam na avenida, eles começaram a cercar os carros para reduzir a velocidade, até que aquele comboio passasse. E mesmo assim, irmão, acontece na sua vida. Deus tem te guardado, Deus tem te protegido. Por esses dias o carro colidiu com o meu, e foi uma batida violenta, irmão, e poderia ter acabado com o meu carro, mas quando eu saí, os danos foram mínimos, praticamente insignificantes. E então eu olhei para o céu e disse: Deus,
Eu sei que o Senhor colocou um anjo aqui. Aleluia. Meu filho colocou as mãos sobre mim, sobre a minha esposa, e disse: vamos agradecer a Deus, porque Ele nos deu um livramento. Sabe, irmão, eu poderia ter matado meu filho. A batida foi violenta na traseira do meu carro, mas Deus nos protegeu. Até o dano material, irmão, olha o que é que Deus faz. Eu gastei R$150. E o rapaz que bateu deu 200. Então você imagina, irmão, ainda sobrou 50. Cobriu o prejuízo, ainda sobrou 50. Mas não causou nenhum dano a mim, nem a minha esposa, nem meu filho. A batida foi tão violenta que quando o rapaz desceu no carro, ele disse: está tudo bem com vocês? Aconteceu alguma coisa com vocês? Estávamos bem, não sofremos nenhuma escoriação. É a mão de Deus, aleluia. Algumas pessoas disseram: pastor, foi o engano do reboque que protegeu seu carro. Foi não, irmão, ele não tem esse poder. Foi o anjo do Senhor, foi o anjo do Senhor, aleluia. Sai daqui com essa palavra guardada no seu coração. A mão de Deus está sobre você, a mão de Deus está sobre os seus filhos, está sobre o seu casamento. Enquanto Deus for sua base, você balança de um lado para o outro. Satanás investe contra a sua vida, mas ele não consegue te destruir, porque o sangue do Cordeiro está sobre você, sobre sua família, sobre sua vida, sobre suas finanças, sobre o seu coração, sobre sua mente, sobre sua alma. A mão do Senhor está sobre vós, em nome de Jesus. Que Deus vos conceda essa certeza, e que possam, tão somente todos os dias, quando o diabo disser: você está só, tá? Tô não, a mão de Deus está sobre mim. Não, mas vai dar errado. Não vai dar certo, porque a mão de Deus está sobre mim.